Você já se sentiu que chegou no seu limite? Hein? Que não tem mais forças, nem recursos e nenhuma saída? Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Quero te convidar a permanecer até o final aí comigo. Baseado na palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. E nós vamos falar aqui da história de uma viúva. O tema que eu trouxe para hoje é quando só resta um pouco. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, entender o que aconteceu com essa mulher e o porquê, o que aconteceu na vida dela, que ela precisou entender que faltava, que precisava. Então, se você ainda não me conhece, eu me chamo Ellen Damares, sou psicanalista com bases cristãs, gosto muito de compartilhar aquilo que nós aprendemos e principalmente o que a palavra nos ensina. E para mim é um motivo de muita alegria poder estar aqui e compartilhar com você. E aqui em 2 Reis está escrito assim, capítulo 4, está escrito assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus os 2 filhos para serem seus escravos. E ele lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede vasilhas emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta atrás de ti e teus filhos, e então deita o azeite em todas as vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Ela foi, se trancou com seus filhos e lhe disse, traziam as vasilhas e elas as enchiam. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém veio ela. Ele lhe disse: não há mais vasilhas alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: vai, vende o azeite e pague a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. E hoje quero aqui compartilhar com você, falando um pouco sobre quando só resta o pouco. Essa mulher aqui, o seu esposo havia falecido. E por ele haver falecido, ele deixou uma dívida. E essa dívida, antes, nesse tempo, quando não era paga as dívidas, quando tinha uma dívida, as pessoas pagavam, muitas vezes os credores pegavam seus filhos para poder então pagar essa dívida. Então os filhos ficavam no lugar da dívida. E essa mulher desesperada, preocupada com o que iria acontecer a partir dali, ela foi até o homem de Deus. E ao ela ir até o homem de Deus, ela então pede para que esse homem de Deus a ajude a resolver aquela situação, a ajude a resolver aquela questão. Aqui nos mostra o quanto ela, como seu esposo fazia ao tempo, era um homem de Deus, aqui como ela relata, ela dizia: olha, meu esposo era um servo, então ele servia ao Senhor, e agora ele faleceu e deixou essa dívida para que eu possa, para mim pagar agora, eu tenho essa dívida. E nesse momento então, o seu coração fica ali triste, ela fica então angustiada porque não consegue acertar, pagar aquela dívida. E aí só restava um pouco. Ela chega ao homem de Deus e naquele momento o homem de Deus, ele olha para ela e diz assim: e agora, o que nós vamos fazer? O que eu tenho para te fazer? Aí Deus então, faz com que ele fale para ela: o que você tem em casa? E naquele momento ela não se lembrava de nada. Ela disse assim: o que eu tenho em casa?
E nesse momento ele disse: que te hei de fazer? Me diz o que você tem em casa. E naquele momento ela começou a dizer: eu não tenho nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Uma botija de azeite. Nesse momento, então, aí entra um ponto maravilhoso e muito importante. Ela diz assim: eu tenho uma botija de azeite. Eu não tenho. Ela tinha reconhecido que não tinha nada em casa. Depois ela entende que ela lembra que ela tinha uma botija de azeite. Então o servo de Deus disse: então vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias e não poucas. Então entra na sua casa, feche a sua porta e então comece a encher esses vasos, essas vasilhas. Quando ela pede a última vasilha, ela pede: filho, me traz mais uma vasilha. O que ali acontece? Ela entende: mãe, acabou as vasilhas, não tem mais vasilhas. Nesse momento, o azeite parou. O azeite parou. O azeite não acabou. O azeite parou. Então essa mulher, para dar continuidade, ela volta ao homem de Deus e diz para ele o seguinte: olha, deu certo, eu consegui, encheu todas as vasilhas e eu tenho agora o suficiente. Então ele olha para ela e diz assim: olha, vai, vende esse azeite e vive, pague a sua dívida e vive do resto. O que eu aprendo aqui? Primeiro, essa mulher, o que ela faz? Ela vai no lugar certo. Ela estava angustiada, ela estava entristecida, ela estava sem direção, ela estava não tinha uma direção para sua vida, ela estava no seu limite e ela não sabia mais o que ela poderia fazer para que então ela conseguisse pagar aquela dívida, para que ela conseguisse quitar aquela dívida que havia sido deixada pelo seu esposo. Naquele momento, então, o homem de Deus sendo direcionado pelo Senhor, porque quando nós buscamos no lugar certo, quando nós buscamos na presença do Senhor, palavra de Deus, buscamos no lugar certo, o Senhor nos orienta, o Senhor nos direciona. E foi isso que aconteceu com essa mulher. Ela disse: pronto, eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho outra solução a não ser ir atrás do homem de Deus, aonde o meu esposo servia ao Senhor. E trazer então ao conhecimento dele o que está acontecendo comigo. Primeiro, muitos de nós muitas vezes enfrentamos problemas. Vamos dar uma parada aqui para nós refletir. Muitos de nós muitas vezes enfrentamos problemas. E muitas vezes os nossos problemas estão nos consumindo. E os nossos problemas, as nossas dificuldades estão nos consumindo. Então a gente fica desesperado, nós ficamos preocupados, ficamos sem ter um direcionamento. Então é importante que nesse momento eu saiba me direcionar ao lugar certo. Foi o que essa mulher fez. Ela foi até o homem de Deus. Por quê? Porque o seu esposo era um homem de Deus, ele servia ao Senhor. E ela buscou no lugar certo. Deus então deu um direcionamento para esse homem de Deus. E esse direcionamento, ele disse: e agora? O que eu vou fazer? O que eu faço numa situação dessa? Logo depois ele perguntou: me diz o que você tem em casa. Então, o que eu quero trazer para você nesse momento? Você tem algo, você tem alguma coisa, porém, por causa do nosso problema, por causa da situação, por causa de tudo que nos acontece, isso trava a nossa mente e nos faz fechar os olhos. Nós não conseguimos enxergar muitas vezes soluções e muitas vezes nós temos e Deus quer usar o que nós temos. Deus quer usar o que nós acreditamos. Deus quer usar o que nós temos para nos dar o melhor, para nos abençoar, para abençoar as nossas vidas. Porém, muitas vezes não temos essa facilidade de
trazer para alguém ou explicar o que está acontecendo, buscar por ajuda o que está acontecendo, trazer um clareamento. E nesse momento aqui, essa mulher, ela faz isso. Ela vai até o homem de Deus, ela procura por ajuda e ela pede por essa ajuda. E quando ele fala o que você tem, ela, por causa da sua dor, por causa do seu sofrimento, ela não consegue identificar o que ela tem. Ela não consegue identificar o que ela pode fazer, o que ela poderia fazer. Ela não consegue, por quê? Porque tamanha a sua dor. Seu esposo havia falecido, agora ela estava viúva, sentindo essa dor do luto, ela estava endividada, ela estava numa situação sem recursos, ela não estava vendo nada. E outra, ela estava prestes a perder o seu filho. Ela estava prestes a perder o seu filho. E nesse momento aqui nós entendemos que quando nós estamos acometidos por várias situações, por vários conjuntos de problemas, a nossa mente, ela trava e a gente não consegue ver o que pode ser feito, o que pode acontecer, o que pode melhorar, não surge ideia, você fica preocupado, os seus pensamentos voltam tanto para o problema e o problema começa então a crescer, o problema então começa a ficar fora de controle e aí então você começa a trazer para você sofrimento e você não sabe como agir. Só que nesse momento nós vemos aqui que essa mulher, ela falou assim: eu não sei o que fazer, porém eu sei que o meu esposo servia ao Senhor, então eu vou buscar ajuda na casa do Senhor, eu vou buscar por essa ajuda. Então ela tomou uma posição, ela foi até ao homem de Deus, ela buscou por essa ajuda, ela buscou um direcionamento, ela começou a buscar uma maneira de conseguir resolver a sua situação. Eu quero dizer para você nesse momento, não tente resolver todos os seus problemas sozinho se você não está conseguindo resolver. Se você percebe que você está numa situação que não está tendo clareza, que não está tendo como resolver, se você está vendo que você não está conseguindo conciliar as coisas, busque por ajuda. Peça ajuda de alguém que vai te ajudar, que vai te direcionar, que vai te ajudar em oração, que vai ajudar você a ter uma clareza. Então, voltando aqui, nós vemos que o servo, o homem de Deus, ele disse para ela: o que você tem em casa? Ela então começa a pensar: o que eu tenho? Muitos de nós temos que parar para pensar: o que é que eu tenho? Porque Deus vai usar o que eu tenho, multiplicar e vai me abençoar. Ele vai usar o que eu tenho para abençoar a minha vida. Ele vai usar o que eu tenho para que eu possa alcançar o que Ele tem para mim. E é tão maravilhoso isso, porque Deus, Ele cuida de mim e de você. Ele cuida de nós. E Ele se importa comigo, Ele se importa com você. E aqui nós vemos esse cuidado. O homem de Deus, ele então começa a olhar e ele começa a dizer assim: o que você tem em casa? Ela começa a olhar para aquela situação e diz: e agora, o que eu tenho em casa? Ela diz: sua serva não tem nada em casa. Ela começou a buscar, talvez, coisas de valor para poder quitar aquela dívida. E ela então entendeu que não tinha nada de valor que conseguisse alcançar a dívida. Deixa eu te falar algo. Deus vai usar o que você tem. E o que você não é o que você tem que você fala assim: isso aqui vai pagar ou isso aqui vai resolver o meu problema. Não. Deus vai usar o que você tem quando você olha e fala assim: você não vê valor, você não vê aquele valor, mas o Senhor quer usar você nisso. Se é um trabalho, Ele vai usar o seu dom. O que você mais gosta de fazer? Ele vai usar isso para te abençoar. Você só tem o que eu tenho? Eu só sei orar, ou eu só sei falar, ou eu só sei agir.
Deus vai te usar naquilo que você tem, meu querido, minha querida. Deus vai te usar aquilo, vai te abençoar naquilo que você tem. Aí aquela mulher, ela começa a pensar. Analisa comigo, vamos entrar nessa história comigo. Ela começa a olhar para todas a sua casa e ela começa a buscar algumas coisinhas e ela começa a pensar, o que eu tenho? A sua serva não tem nada. Aí ela se lembra, nossa, eu tenho só uma botija de azeite. Talvez para ela, naquele momento, era pouco para o que ela precisava. Era muito pouco para a providência que ela precisava. Ela só tinha uma botija de azeite. E ela diz assim, eu não tenho nada em casa, senão uma botija. Nada em casa, senão uma botija de azeite. Azeite era valioso naquela época, porém ela só tinha um pouquinho. Ela só tinha uma botija de azeite. Ela não tinha, para ela, aos olhos dela, não era suficiente. Eu quero dizer para você nesse momento, não se desespere. Não se desespere se o seu problema, seja qual for o seu problema, não se desespere se você está tendo, só está restando um pouco, aí você tem pouca fé, você olha para você, você está com dor e você precisa de uma transformação. Então você começa a olhar e fala assim, meu Deus, eu só tenho um pouquinho, será que a minha fé alcança? Senhor, eu preciso do Senhor. É aí onde entram os milagres e Deus continua fazendo milagre. É que nós estamos tão voltados a fazer do nosso jeito, da nossa maneira, e nós paramos de olhar o que Deus tem. Ele pode te abençoar assim. Ele pode te abençoar de uma maneira extraordinária. Nós não entendemos, nós não compreendemos, mas Ele pode, Ele é fiel e Ele é maravilhoso. Talvez você vai dizer para mim, mas Ellen, eu só tenho um pouquinho, a minha fé está muito pouca. O meu casamento está assim, eu só tenho dor. A minha fé está muito pouca, meu casamento está difícil, minha família não tá muito complicada, meus filhos não estão bem, as coisas estão terríveis para mim. Como é que eu sei que vai dar certo? Quando você começa a descansar o seu coração e a colocar nas mãos do Senhor e confiar que Ele vai fazer, acredite, mesmo que seja um pouquinho, a Bíblia vai nos dizer que quando mesmo que nós venhamos ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você sabe o que é isso? É um grão, é um pequenininho, é muito minúsculo, mas se você acreditar, Ele pode fazer, Ele vai fazer, porque olha que lindo que Ele fez na vida dessa mulher. Ela, então, tem um posicionamento. Ela pega e vai. Ela vai até. Ela não fica remoendo o problema. Não. Ela não fica ali remoendo o problema. Ah, não. Não. Ela não fica guardando aquela dor, aquele sofrimento. Não. Porque quanto mais ela demora, ela estava em risco. Quanto mais ela demora, ela estava em risco. Ela precisava agir. Ela precisava fazer. E então, o que nós vemos? Essa mulher, ela precisava agir com rapidez, porque tinha um tempo para poder pagar aquela dívida. E naquele momento ela vai no lugar certo, ela bate na porta certa. Quando nós batemos na porta certa, quando nós acreditamos, quando nós fazemos isso, Deus, Ele age rápido. É rápido. Então, o que aconteceu aqui? Essa mulher, ela foi até o homem de Deus direcionou ela para que ela pudesse fazer algo. Então ele pediu, olha, vai aos seus vizinhos, pede vasilhas emprestadas, mas pede bastante, peça mesmo. Talvez, não sei quantas vasilhas ela pediu, nós não sabemos, a Bíblia não relata. Porém, ela pegou bastante vasilhas em toda a vizinhança. Por isso que é bom que nós venhamos ter paz com a nossa vizinhança, que nós venhamos ter crédito com a nossa vizinhança, porque nós nunca sabemos o momento em que nós vamos precisá-los, né? Então, olhando para isso, nós vemos que essa mulher, ela pediu vasilhas emprestadas. Ela tinha um pouquinho de azeite. Ela vai, pede vasilhas emprestadas. Tá vendo?
Nós precisamos de ajuda. Nós não precisamos sofrer sozinhos. Nós não precisamos sofrer sozinhos. Deus prepara pessoas para nos abençoar. Deus prepara pessoas para nos ajudar. Ele prepara, mas busque no lugar certo. Clame, bate na porta certa e Deus vai te orientar para isso. Nesse momento, essa mulher, ela então pega as vasilhas, entra dentro da casa e ela começa então a dispensar, ela começa a colocar azeite nas outras vasilhas. Conforme ela foi colocando azeite nas vasilhas, ela foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. Os filhos vinham trazendo e ela ia enchendo, ela ia completando as vasilhas, ia completando as vasilhas. Quando isso aconteceu, ela encheu todas as vasilhas. E chegou um momento em que ela diz assim: me dê mais uma vasilha. O filho olha para ela e diz assim: mãe, não tem mais vasilhas. As vasilhas acabaram. O azeite para. Gente, o azeite parou. O azeite não acabou. O azeite parou. O azeite parou. Enquanto você estiver disponível para receber de Deus, Ele vai te abençoar, Ele vai preparar, Ele vai agir na sua vida. Ele faz porque Ele é maravilhoso, porque Ele é cuidadoso, porque Ele é zeloso. E então nós vemos aqui que enquanto ela tinha azeite, tinha as vasilhas, lugar onde recebia. Percebe o quanto é preciso nós entendermos o quanto eu quero receber do Senhor, o quanto eu permito receber de Deus, o quanto eu necessito receber de Deus. É isso que nós precisamos identificar, estar aberta a receber isso, entender isso. Então nós vemos que essa mulher, ela não negou a sua dor, ela não ficou parada, ela agiu, ela se posicionou, ela foi atrás, ela bateu na porta certa. Nesse momento, então, nós vemos que enquanto tinha vasilhas, ela descolocou ali, encheu, pronto, o azeite não acabou. Por quê? Porque quando Deus quer fazer, Ele faz. Ele não precisa de circunstância, Ele não precisa de situação, Ele faz. Então tinha um azeite, tinha um lugar, tinha vasilhas. Enquanto tinha vasilha, enquanto você tem para receber, Ele tem para te dar. Ele tem para te dar. E então aquela mulher, ela volta para o homem de Deus e ela diz assim: e agora? Eu já tenho a quantidade multiplicada. Eu já tenho o azeite. Eu já tenho o azeite cheio nas vasilhas. O que eu faço? O homem de Deus olha para ela e diz assim: olha, vá e venda, quita a sua dívida e vive do resto. Gente, aquela mulher, ela não só pagou sua dívida, ela não só foi abençoada ali, ela não só livrou dos seus filhos de saírem, de serem raptados, ali por aqueles credores, ela não só viveu isso, como ela também, ela abriu seu próprio negócio. Vive do resto. Sabe, precisamos entender o que Deus tem para nós. Precisamos se libertar das crenças que nos limitam. Porque muitas vezes nós estamos tão voltados, focados no que aprendemos. E o que aprendemos? Muitas vezes carregamos dores conosco. Aprendemos a nos frustrar, a que é difícil, palavras. E essas crenças te limitam. Essas crenças, você acaba não acreditando em si mesmo, você acaba não acreditando que Deus pode fazer na tua vida, você não se sente merecedora, você não sente que é capaz, você não sente que na sua vida as coisas podem melhorar, você não acredita nessas coisas, porque você começa a ficar voltado para tudo que no padrão de vida que você carrega, naquilo que você sustenta, você começa a olhar para tudo isso e começa a viver sem direcionamento. Você começa a viver uma vida e não sabe como sair desse lugar. E eu quero dizer para você, Deus tem lugares novos para você. Deus tem coisas novas para a tua vida. Deus tem algo novo para você, mas você precisa se permitir. Você precisa acreditar, você precisa crer que o Senhor pode fazer. Ele não é um Deus pequeno, gente. O nosso Deus é um Deus tão grande, é um Deus tão maravilhoso, é um Deus tão fiel e tremendo. Muitas vezes,
nós não conseguimos conquistar, porque nós estamos presos com a mentalidade pequena. Com a mentalidade pequena, não acreditamos, estamos muitos voltados naquilo que falaram para nós: você não é capaz, você não consegue, você não dá conta, você não é nada, você não vai crescer, você não vai evoluir, você não vai conquistar, você não vai conseguir vencer. E essas palavras, elas fazem com que você acredite que você realmente não consegue. Aí então o seu cérebro começa a moldar isso dessa maneira e começa a te mostrar para você que você não consegue. Viu? Fica aqui mesmo. Aí o seu cérebro começa a te sabotar, porque então ele memorizou, ele entendeu que você não é nada mesmo, você não consegue, aí você fica preso. Aí você acredita. Mas eu quero dizer para você, Deus tem o melhor para você. Ele tem o melhor para a tua vida. Ele tem o melhor para a tua carreira, para o teu negócio. Ei, Deus tem o melhor para você, mas você precisa buscar no lugar certo. Acreditar naquilo que Deus tem para você. Você precisa entender que o que Ele tem para você é grande e nós podemos alcançar. Não importa o que A e B está dizendo, o que importa é o que Ele diz na tua palavra. O que importa é o que está escrito aqui. E a Bíblia vai nos dizer que os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz, pensamentos de bênçãos, pensamentos de maravilhas na nossa vida. Ele faz. Só que nós não podemos ouvir essas vozes internas, vozes que aprendemos, coisas que ouvimos sobre nós, porque são rótulos. Rótulos. Não passa de rótulos. Porque rótulos, esses rótulos podem te machucar. Se você ficar preso nesses rótulos, mas vão falar isso de mim, mas vão falar aquilo de mim, e aí você não faz aquilo que Deus quer que você faça, que você consiga. Deus coloca algo no seu coração. Vamos lá. Deus coloca algo no seu coração. Você não age, você não sai do lugar, você não faz, por quê? Medo de falarem de você, medo de te rejeitarem, medo de dizerem pra você que você não é capaz, medo de te abandonarem, medo de que fizerem com você. Eu quero dizer pra você, podem ter deixado você, podem ter abandonado você, podem ter mostrado pra você que você não é capaz. Deus diz que você é capaz. Deus diz que você consegue. Deus diz que você tem. Ele te capacita, Ele te direciona. Olha o que aconteceu aqui, gente. Foi um milagre da parte do Senhor. Deus direcionou aquele homem de Deus, assim como Deus está me direcionando aqui nesse momento, para dizer para você que você é capaz. O que é que você tem? Mas eu não tenho nada. Será? Será mesmo que você não tem nada? Será mesmo que nem um pouquinho de fé você tem? Será mesmo que nem um pouquinho de azeite tem aí? Será mesmo que você não tem nada, nenhum recurso, será? Eu acredito que você tem. Eu acredito que você tem, sim, recursos internos. Eu acredito que você tem potencial que está aí guardado. Eu acredito que você tem uma identidade. Eu acredito. Qual é o azeite hoje? O que é que você tem? Você não está vazio. Você só não reconheceu o que existe dentro de você. Você só não reconheceu ainda. Ainda só não reconheceu, mas para nesse momento aí. E olha o que é que eu tenho. O que é que eu tenho que eu consigo? O que é que eu tenho que eu posso? É porque muitas vezes nós precisamos fechar a porta e olhar para dentro de nós e entender, identificar o que eu tenho. Porque o que eu tenho, Deus vai multiplicar, Deus vai me abençoar, seja no casamento, seja nos filhos, na vida, no relacionamento com os filhos, seja em todas as áreas, seja nos seus negócios, seja na sua vida espiritual, em todas as áreas, Deus tem como fazer algo novo na tua vida. Deus tem como fazer algo novo, algo extraordinário, e você não precisa ficar preso nessas palavras. Você não precisa ficar preso nessas coisas que te falaram, que você não é nada, que você não vai vencer, que você não vai conseguir nada. Isso é mentira, isso não é verdade. Mas quando você traz para dentro de você e acredita,
essa crença te limita. Percebe? Essa crença te limita. Essa crença te paralisa. Essa crença faz você parar e você não quer caminhar, você não quer seguir, você começa a ficar com a sua alma angustiada, você então começa a ver as coisas com olhares negativos, você não consegue acreditar em si mesmo por causa de palavras que falam de você. Mas não é o que o nosso Deus diz sobre você. Não é o que Ele diz. Eu quero que você se levanta. Eu quero que você se levanta aí desse lugar que você está. Sabe, dessa situação em que você se encontra. E eu quero dizer para você que você é capaz. Tem algo dentro de você. Você não está vazio. Você não está vazio. Tem algo dentro de você. Tem capacidade. E eu quero dizer para você, Deus te capacita. A Bíblia vai nos dizer assim, olha, se você não tem sabedoria, peça, porque Ele tem bastante para te dar. Se você não tem essa sabedoria, não sabe o que fazer, não sabe como agir, peça para Ele. Conta para Ele qual é o teu problema, a tua situação, tua circunstância. Conta para esse Deus maravilhoso, porque Ele vai quebrar toda a barreira e Ele vai agir na tua vida. Ele vai te dar o direcionamento, Ele vai te ajudar a conseguir avançar. Ele vai mostrar para você que você sim tem capacidade, porque Deus acredita. Ele sabe o que Ele colocou, e se Ele colocou no teu coração, é porque Ele já te viu lá. Gente, para comigo. Quando José, olha o que José passou. Olha o que José enfrentou. Mas José ele governou o Egito num tempo de escassez, num tempo de dificuldade, num tempo onde não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Gente, você consegue. O Senhor quer fazer na tua vida. Deus tem algo tão maravilhoso, mas é porque nós ficamos presos. Em nome de Jesus, seja liberto. Seja liberto nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, seja liberto nessa noite. E seja o que for que Deus tem para a tua vida, Ele vai fazer, porque você, em nome de Jesus, Deus vai fazer algo grande na sua vida. Seja em qual área você precisa, só usa o que você tem. Só acredita. Só acredita que Deus vai fazer na tua vida. Ele é fiel. Ele é maravilhoso. Ele tem para você. Ele é tão grande. Ele é tão grande. Ele é tão maravilhoso. Eu quero orar por você. Vamos orar comigo nesse momento? Vamos orar, pedir para o Senhor abrir a sua mente, transformar a sua mente. Vamos pedir para o Senhor te ajudar a quebrar essas correntes que te aprisionam, que não deixam você avançar, essas palavras que te limitam, essas coisas que te deixam para baixo. Vamos orar comigo nesse momento. Vamos pedir para o Senhor te abençoar. Eu creio na bênção do Senhor na tua vida. Eu creio nas bênçãos. Eu acredito, assim como o Senhor fez com essa mulher. Gente, essa mulher aqui, ela viveu do resto. Ela podia empreender. Ela podia fazer o que ela quis. Ela podia fazer o que fosse. Gente, nós precisamos só acreditar. Só acreditar. Só precisamos acreditar. Só precisamos crer. Vamos orar. Eu vou orar com você. Eu creio que Deus já agiu. Eu vou esperar você colocar aí o seu pedido de oração. Eu creio no nome de Jesus, porque o nosso Deus, Ele não é limitado. Gente, o nosso Deus não é limitado. Não tem limitação para Ele. Não tem. Oh, glória, não tem limitação para Ele. Não tem limitação. Ele não é um Deus limitado. Ele é um Deus grande. Essa mulher estava tão necessitada de um milagre. Ela precisava de um milagre. Ela precisava de um milagre. Eu quero dizer para você, você vai ter muito testemunho para contar. Você vai ter muito testemunho e eu quero saber do seu testemunho. Sua oração, bora, vamos pedir a sua oração e vamos orar junto comigo nesse momento. Eu creio, você pode crer? Você pode crer?
Se você crê, eu creio, eu acredito, nós cremos. Então, juntando tudo, nós vamos fazer essa oração. E eu quero dizer para você que assim como essa mulher, ela foi abençoada, ela foi cheia de bênçãos, assim como ela foi. Você está pedindo ajuda em oração e eu vou orar com você. Vamos orar comigo nesse momento? Oremos ao Senhor Deus. Pai, nesse momento eu estou aqui, juntamente com essas pessoas maravilhosas que o Senhor colocou aí para assistir essa live. Oh, Pai, nesse momento nós queremos te louvar e agradecer por essas mensagens, por essa palavra maravilhosa. Senhor, assim como o Senhor está fazendo, assim como o Senhor fez na vida dessa mulher, multiplicou aquilo que ela achava que era pouco. Oh, Deus, é pouco para nós, mas não é pouco para o Senhor, não. Tu não és limitado. Tu não és limitado, o Senhor é grande. Senhor, entrega a bênção e o desejo desse coração. Em nome de Jesus, que ela possa voltar aqui para testemunhar. Deixar para mim nos comentários um testemunho, porque vai ser um prazer acompanhar. Deus, eu quero nesse momento orar por essas pessoas, todos que estão aqui ao vivo comigo. Aquele, Senhor, que vai assistir depois. Eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, venha abençoar essa vida. Venha abençoar essa vida, venha abençoar grandemente, entregue para ela aquilo que ela precisa, aquilo que ele necessita, seja, Senhor, na área financeira, seja, Senhor, eu creio que o Senhor pode realizar o pedido do nosso coração, o desejo do nosso coração, porque Tu és um Deus zeloso, Tu és um Deus cuidadoso, Tu és um Deus de paz, Tu és um Deus de glória. Senhor, no nome de Jesus, eu quero pedir a Ti, alcance essa vida, alcance essa alma, alegre essa alma, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vai repreendendo, Senhor, agora toda barreira, vai repreendendo, Senhor, tudo aquilo, crenças limitantes, Senhor, feridas das rejeições, feridas, Senhor, de humilhação, feridas, Senhor, que foi causado por abandono, feridas, Senhor, que foram causadas por traição. Ai, Deus, em nome do Senhor Jesus, vai repreendendo, ajude essa pessoa a caminhar, ajuda essa pessoa a ter um novo sentido na sua vida, ajude essa pessoa, Senhor, a ter clareza. Oh, em nome de Jesus, casamentos que estão sendo destruídos, eu quero pedir a Tua restauração. Restaura nesse momento, Senhor, aonde está tendo, Senhor, divisão na família, em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro e peço para que o Senhor alcance, para que o Senhor quebre toda barreira, para que o Senhor entregue a bênção que precisa, em nome de Jesus, no nome de Jesus. E eu creio, assim como o Senhor fez na vida desta mulher, ela conseguiu pagar a dívida, ela conseguiu pagar as suas dívidas, ela conseguiu resolver o seu problema. Assim será você na sua vida, assim será você na sua caminhada, assim será você nos seus negócios, assim será você no seu casamento, assim será você aonde quer que você coloque nas mãos do Senhor, assim será você, assim você terá a sua bênção em nome de Jesus. Queridos, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ainda não me segue por lá também, tá bom? Lá eu também compartilho o Instagram. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Ellen Damari, sou psicanalista clínica. Se você precisar de algum acompanhamento mais de pertinho, me chama, sou esposa de pastor, também estamos aí fazendo a obra do Senhor. E eu quero pedir para você, se você gostar, se você assim fazer sentido para você, me chama, vamos conversar. Mas não sofra sozinho, saiba que Deus tem algo para tua vida. Saiba que Deus tem algo para você e é lindo o que Deus tem.
Me segue se você ainda não me segue, compartilha, eu vou deixar salvo, tá bom? E Deus abençoe você que começou a me seguir. Deus te abençoe. Muito obrigado por você ter permanecido até aqui. Acompanhe o nosso trabalho. Eu sempre compartilho por aqui a mensagem do Senhor, a palavra de Deus, porque isso é o que arde no meu coração, é o propósito que Deus colocou na minha vida, e eu amo transbordar na tua vida as bênçãos que Deus compartilha conosco. Não é verdade? Isso é maravilhoso. Deus em Cristo te abençoe, abençoe tua casa, abençoe tua vida. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.